sou médico de família e comunidade e hoje a gente vai falar sobre amamentação. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês deixarem aqui nos comentários algum relato de como que foi o processo de amamentação de vocês. O aleitamento materno é a melhor alternativa para a nutrição dos bebês. Em condições ideais, ele deve ser exclusivo até 6 meses de idade, ou seja, só o leite do peito, o bebê não toma e nem come mais nada. Pelo menos até 1 ano complementado com as comidinhas, né, com as papinhas que a gente vai introduzindo, as alimentações. Podendo se estender até 2 anos ou mais, desde que isso seja benéfico tanto para a mãe e para a criança. Só que muitas vezes esses objetivos não são atingidos. Você pensa em amamentar? Muitas mães nem pensam em amamentar por conta de alguns mitos que correm por aí. Que o leite do peito é fraco, que ele precisa de complementação com fórmula, que a fórmula é melhor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe uma propaganda forte das indústrias que vendem essas fórmulas. Então a gente tem que pensar nisso. Se você tiver qualquer dificuldade, converse com outras mamães. Até por isso que o seu relato aqui embaixo vai ser muito importante para outras mamães que estão começando. E procure ajuda também da sua equipe de saúde para te orientar. Mesmo a amamentação sendo uma das melhores opções para a mamãe e para o bebê, ela não é um processo simples e instintivo como muitos acham. Não é uma coisa automática que a mamãe vai lá e vai estar pronta para amamentar. Esse processo envolve várias dificuldades, que é o que a gente vai abordar aqui. Das dificuldades maternas, a gente tem pós-cirúrgico, condição dos mamilos, medicações que reduzem a produção do leite, questões hormonais como estresse, obesidade. E existe também uma condição rara que é o tecido mamário insuficiente. Isso é quando a mamãe não tem um tecido mamário suficiente para a produção do leite. Dos fatores relacionados à criança, a gente tem, por exemplo, a prematuridade, a anquiloglosia ou o freio da língua curto, um atraso do desenvolvimento neuromotor, dificuldades da deglutição, malformações nessa região. E temos fatores que estão relacionados tanto com as mamães e com os bebês. Por exemplo, o atraso no início da amamentação, a separação da mamãe e do bebê, uma pega ruim, uma dificuldade de ajustar a frequência das mamadas, preferência por um lado só. Então não se sinta mal se você tiver dificuldade para iniciar esse processo. Como a gente viu, várias coisas podem atrapalhar. E tem contraindicação para a amamentação? Tem sim. Se a mamãe tiver HIV ou HTLV, que são vírus, o uso de algumas drogas como a cocaína. A gente tem também as contraindicações temporárias, como a brucelose, uso de algumas medicações e também lesões ativas do herpes. Existem também algumas contraindicações temporárias para amamentar, mas que a mamãe pode ordenhar aquele leite e oferecer para o bebê na mamadeira, como por exemplo a tuberculose, para que a mamãe não exponha o bebê a essa bactéria que é transmitida via respiração, e também a varicela, dependendo de quando que a mamãe pegou. E como é que a gente vai lidar aquelas dificuldades? Vamos tentar evitar as formas infantis, vamos tentar ajustar a frequência. Quem tem um mamilo plano, evitar usar mamilos artificiais. E quando ocorre dor na amamentação, o que a gente pode fazer? Então, a primeira dica seria ajustar a posição e a pega. Quanto à posição, um erro muito frequente é torcer o pescoço do bebê. Como assim? Vou usar aqui o Sansão de exemplo. Muitas vezes o bebê está no colo, com a barriguinha olhando para cima, e quando a mamãe vai oferecer o peito, ela só torce a cabeça do bebê. O que acontece com o pescocinho? Ele torce, isso dificulta bastante o processo de deglutição. E como é que a gente resolve isso? Simples, é aquele macete do barriguinha com barriga. Ou seja, eu tenho que virar o neném inteiro em direção ao meu corpo, para que ele não tenha essa torção do pescoço. Tanto faz se ele está deitado, se ele está sentado, não importa. A senhora pode escolher a posição que mais ficar confortável. Aliás, esse é um dos pontos. Tanto a mãe e o bebê têm que estar confortáveis. Não adianta estar no meio de todo mundo, cada um dando pitaco aqui e ali. Não, vai para um lugar tranquilo, um lugar que a senhora esteja à vontade, que ninguém esteja te incomodando ali, para ficar bem tranquilo. Quando a pega está boa, a mamãe vai sentir uma pressão e um sugar, mas não dor, aperto ou neném esfregando. A maior parte da auréola tem que estar no nariz e não embaixo, o queixo tem que estar cravado no peito e o nariz ligeiramente próximo. Dá para ouvir o bebê engolindo e também o peito murchando. Uma dica para saber se a mamada foi boa é a criança ficar meio grogue depois, como se ela estivesse meio bêbada, meio relaxada. Mas Fernando, eu faço tudo diferente disso e meu bebê prefere assim. A senhora está correta.
cada bebê e cada mãe vão ter uma interação única. O que a gente orienta aqui é um cenário ideal, mas que não vai se aplicar exatamente igual para todo mundo. Fernando, e como é que eu ajusto a frequência das mamadas? A orientação é oferecer por demanda, ou seja, quando o bebê pede, a gente oferece. Basicamente é isso. Isso vai variar um pouco porque vai depender do tempo de esvaziamento gástrico daquele bebê, ou seja, o tempo que o leite demora para sair, o que varia entre 1 e 4 horas. Tá, Fernando, mas como é que eu vou saber que o bebê está pedindo se ele não fala? Eu espero ele chorar? Na verdade, não. O choro é um dos últimos recursos de comunicação que o bebê possui. Inclusive, é mais difícil de amamentar quando o bebê está chorando, porque ele está tão desesperado e também está com muita fome que ele tende a fazer movimentos ali meio bruscos e tal, não é legal. Então o ideal é tentar perceber os sinais que ele dá antes disso. Um dos sinais é quando ele acorda e parece que ele está procurando alguma coisa, ele fica olhando para os lados, parece que está procurando alguma coisa. No caso, está procurando o peito. Outro jeito que o bebê tem de falar pra gente que ele quer mamar é quando ele começa a se contorcer, começa a se mexer. Ele estava ali quietinho e de repente ele começou a fazer aqueles movimentos meio estranhos. Ele pode também começar a abrir a boca sem motivo, né? Tá lá deitadinho e começa a abrir a boca. Ou também chupar alguma coisa, seja o dedo ou o pedaço de tecido que está do lado, começa a colocar na boca. E isso aí é um sinal de que ele quer mamar. E o choro, obviamente, também é um desses sinais, mas, de novo, ele é um dos últimos que aparece. E quantas vezes por dia, mais ou menos, que a gente tem que oferecer o peito para o neném? Em torno de 8 ou até mais. Só que aí, mesmo ajustando a pega, a posição, decorando todos aqueles sinais, oferecendo o peito quando o bebê quer, muitas mamães têm dúvida se a amamentação está correta e se está adequada, se está suficiente para aquele bebê. Então aqui vão algumas informações importantes. A gente chama tudo de leite, mas na verdade não é. Tem vários produtos que saem da mama. Nos primeiros dias vai sair o colostro, que é aquela água meio esbranquiçada. Ele sai em pouca quantidade, em algumas gotinhas, e ele é muito nutritivo e contém bastante anticorpos que fazem uma proteção contra doenças. Só que na primeira semana de vida acontece um fenômeno que deixa as mães angustiadas, que é o seguinte: os bebês eles tendem a perder muitos dos líquidos que eles tinham ali acumulados, que estavam dentro da barriga da mãe, e acabam perdendo cerca de 10% do peso. E se o bebê começa a perder peso logo nos primeiros dias e está saindo bem pouquinho leite, muitas mães já acham que o leite delas é insuficiente, porque elas não foram orientadas desse processo. Só que a tendência é que ele reganhe esse peso entre 10 a 14 dias com um limite máximo de 3 semanas. Obviamente ele não pode ficar perdendo peso ou estagnar no peso muito mais tempo do que isso. Tá, mas e como é que eu vou saber se essa perda de peso não está em excesso mesmo? É para isso que serve aquela consulta que a gente tem logo depois que nasce. Porque se o bebê ficar abaixo do percentil 75 ali nos 2, 3 primeiros dias, ou tiver sinais de desidratação, isso vai acender um alerta para um acompanhamento nutricional especializado. Essa é a parte do vídeo que a senhora tem que mostrar para aquele parente chato ou até para o seu marido. Um dos fatores que atrapalham bastante é a exaustão materna, porque, gente, é um processo desgastante. Gestação, parto, pós-parto, essa pressão de ter que amamentar, a gente buzinando no rio. Um dos fatores que dificultam bastante a amamentação é a exaustão materna. Porque a gente imagina, gravidez, parto, pós-parto, aquela pressão de ter que amamentar, gente buzinando na orelha, falando que tem que ser desse jeito, que isso tem que ser daquele outro, incomodando, etc. Então o que é o recomendado? É a mãe ficar livre para fazer só isso, ou seja, as outras tarefas de casa, deixa para o outro pessoal fazer, que a mamãe já está sobrecarregada. Vamos tentar deixar ela livre para poder tirar uma sonequinha ali nos intervalos. E também ter um lugar próprio para trocar de roupa, para amamentar, sem que ninguém esteja ali incomodando. Então tente sempre ficar atento aos sinais que o bebê dá que ele quer mamar. Incentive ele a esvaziar até o fim. Para isso, pode até apertar um pouco a mama para ajudar. Além disso, procure ajuda, seja dos seus familiares, do seu grupo de apoio, dos profissionais de saúde como nós, e tente passar em consulta a cada 1 ou 2 dias ali naquele comecinho. Bebi álcool, posso amamentar? Então, o álcool pode passar por leite materno. Então, o ideal é, obviamente, não beber, mas caso você tenha bebido sem querer, tente aguardar ali umas 2 horinhas antes de oferecer o peito para o bebê. Isso em quantidades moderadas. Caso você tenha exagerado muito, aí pode até pular aquele dia. Sempre quando for tomar alguma medicação enquanto amamenta, procure a consulta médica para ser orientada. O ideal é o bebê dormir no mesmo quarto que a mãe, porque ela tem a facilidade
facilidade ali de atender quando ele precisar mamar, porém não na mesma cama. Lembra que a mamãe já está exausta e se ela rolar dormindo ali pode ser perigoso para o bebê. Para o vídeo não ficar muito longo, semana que vem eu vou postar um vídeo sobre as fórmulas infantis e a diferença entre o leite materno e o leite de vaca. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva que toda semana a gente vai postar algum conteúdo novo com relação à saúde. Até mais!